Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória, glória a Deus. Pode se assentar, querido. Que manhã poderosa. Que manhã poderosa. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Dê uma paz do Senhor para essa pessoa que está ao seu lado, aquele sorriso lindo que só o Senhor pode proporcionar. Aquele sorriso autêntico, né? Que mesmo em meio às dificuldades, Ele nos faz sorrir. Amém? Queria dizer que você é um privilegiado por estar aqui essa manhã. Esta é uma manhã onde o Senhor se fez presente. Dá um pouquinho mais de luz aqui para mim, por favor. Pode acender as luzes. Estou meio cego. Está repreendido em nome de Jesus. Estou nada. Estou nada. É isso aí, é verdade. Essa aí pegou o manto. Mas que manhã gloriosa, né? Que o Senhor nos proporcionou. Tem certeza que precisa pregar? Tem certeza? Michel, tu aguenta, Michel? Mais uma hora de... Amém, amém. Ai, ai. Deus é muito bom, meus queridos. Deus é tremendo, maravilhoso. Ontem o Senhor cumpriu mais uma das promessas que Ele fez ao povo, né? Ontem foi o casamento da Larissa, do César. Ontem foi algo tremendo. Sei que eu não pude estar lá, mas você teve a oportunidade de ver lá no Instagram. Foi algo maravilhoso e fantástico. Ai, estou sem palavras, gente, ainda. Quero agradecer aqui a oportunidade, né, que o apóstolo e a pastora me concederam nesta manhã. Oportunidade, responsabilidade. Temo e tremo quando estou aqui, já dizia a nossa pastora Graça, porque não é simples, não é pesado, mas é responsabilidade, é honra. E é um dever, né, que nós não podemos nos furtar. Vai ter um tempo que pessoas vão querer ouvir a palavra de Deus, mas não terá quem pregue. Então esse é o momento de você tomar posse, que você é um agente de milagres, que você é portador da palavra de Deus, que a palavra de Deus precisa sair da sua boca com poder, com autoridade e para destronar todas as obras do maligno. Amém? Não cabe somente ao apóstolo, à pastora, aos evangelistas, aos pregadores, cabe a todos vocês, do mais novo até o mais idoso. Né, irmã Lúcia? Amém? Hoje nós estamos mais uma vez seguindo o Discipulado 2. Hoje nós estamos com a lição O Trabalho das Células. Quem está numa célula aí, levanta a mão. Eu estou com o microfone, hoje eu posso falar. Célula El Shaddai. Tenho a responsabilidade de estar junto com o nosso apóstolo na célula El Shaddai. É uma célula tremenda, cheia de homens, né? Tenho a honra de ter o Edinho como um parceiro, como um amigo, né? Apesar de ser feio, mas é meu amigo, mas enfim. Hoje o tema é o trabalho das células, frutos que permanecem. Abre o texto aí para mim de Mateus, por favor. Queria que você lesse comigo. Mateus 28, 18. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam de todas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer alguma coisa? 10%? Metade? Tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês. Até quando? Fim dos tempos.
Essa é a promessa do nosso Senhor para nós. Temos outro texto aí, João 15:16, por favor. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi e designei para que vão e deem fruto. Um fruto que, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome, no nome de Jesus. Tem mais um texto, é Atos, 1:8. Mas receberão o quê? O quê? Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esses confins da terra é São João de Meriti. Amém? Hoje nós temos a oportunidade de aprender um pouco mais sobre o trabalho das células, um trabalho muito importante, ao qual nós nos engajamos todas as semanas, segundas e terças, para que a gente mantenha esse fogo do avivamento aceso até que ele venha, como foi cantado nesta manhã, né? Nas células, nós temos aí a grande comissão, que é ganhar, consolidar, desenvolver, ou discipular e enviar, Nós ganhamos a pessoa, nós consolidamos a pessoa, nós discipulamos a pessoa e nós ficamos para nós. Amém? Não. Mas então eu ganho aquela pessoa para a célula El Shaddai e ela não vai ficar para sempre na célula El Shaddai? Ela não vai ficar para sempre na Flechas? Ela não vai ficar para sempre na Canão? Não. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ser enviada. Porque é assim que o reino cresce. O reino não cresce com pessoas egoístas. O reino não cresce com pessoas que, ao invés de preparar para enviar, querem substitutos. Eu não quero um substituto. Eu quero alguém que possa ser enviado. Eu quero amanhã ver o Edinho, ver o Alex, ver todos que estão na célula El Shaddai com células e trazendo mais pessoas para fazer mais discípulos, para consolidar e para enviar, porque o reino só cresce assim, não é verdade? Quantos grãos será que existem dentro de 100 gramas de fermento? Muito. Então, que nós sejamos esse fermento que vai fazer com que o reino cresça, porque tem muitos lá fora que estão esperando somente nós abrirmos a nossa boca. Tem muitos lá no quartel onde o Renan serve, só esperando que ele abra a boca. Tem muitos esperando lá no mercado, onde o Tiago trabalha, esperando somente ele abrir a boca. E eu tenho certeza que eles têm aberto a boca deles. Eu tenho certeza que eles têm dado fruto. Amém? Vou contar uma pequena historinha para vocês aqui, que vocês já conhecem, Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não encontro. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? O Senhor pediu ao homem: deixe ela mais um tempo, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte. Não é simplesmente ganhar, não é simplesmente ter a célula. Se eu e você nos acomodarmos com a célula do jeito que está, claro que nós fazemos ali na célula amizade, claro que ali na célula nós criamos intimidade, nós criamos aquela comunhão, aquele relacionamento, e talvez isso tenha impedido você de fazer com que a sua célula multiplique. Porque talvez você não se veja longe daquela pessoa, mas a palavra está dizendo: se a célula não dá fruto, facão nela. Porque se eu tenho uma planta, uma árvore que é estéril, ela não me serve de nada. Então, que eu e você possamos entender nesta manhã que nós precisamos
transformar a nossa célula para que ela seja uma árvore frutífera. Larissa e Cauã vão se casar agora em fevereiro de 2026. Você pode dar um glória aí? Desencalhei mais uma filha. Opa, desculpa. Vão casar agora em fevereiro. Qual é a coisa natural que tem que acontecer com eles dois casando? Gerarem filhos. É a lei natural da vida. E essa lei se aplica para a minha e para a sua célula. Se nós não dermos frutos, se a nossa célula não der frutos, é porque ela é uma célula defeituosa. É feio, é difícil você ouvir isso. Eu passei por isso, eu fiquei com uma célula praticamente 3 anos e ela não deu fruto. Eu precisei retornar, eu precisei voltar à origem, eu precisei estar próximo da pessoa que aqui na terra recebeu as informações, ou foi codificado para que nós possamos frutificar, que é o nosso apóstolo. E hoje nós estamos ali, aprendendo um pouco mais, sendo mais espirituais, fazendo mais atos proféticos, para que a nossa célula, a El Shaddai, multiplique pelo menos uma vez por ano. É pelo menos, tá? Mas pode multiplicar 2, ninguém pegou ainda, 3, 4, 5, 6. Você imagine, você tem 7 pessoas no mínimo na sua célula. Se todas as 7 multiplicarem, hein? Olha quantas pessoas, 7 vezes 7, se eu não estou ruim de conta, é 49. Viu? Mamãe pagou bem os estudos. Então, isso que nós precisamos ter, porque esse templo aqui já está pequeno. Quando nós formos para lá, já vai estar pequeno. Quando nós formos para lá, já vai estar pequeno. Só eu estou acreditando. Você não está acreditando, não. Meu Deus do céu. E as betéis? E as betéis espalhadas pelo Brasil e pelo mundo? Quem será enviado? Roberto Carlos? Camila? Edson? Michel? Isabel? Rafael? Ângela? Só depende de mim e de vocês. Do Senhor, Ele já nos deu condição. Hoje o Michel tem nos ensinado muito sobre a adoração. A adoração atrai a presença do Senhor. Atraindo a presença do Senhor, Ele nos capacita, nos fortalece, nos alimenta, nos dá seriedade, sobriedade para poder lidar com os desafios. Porque célula tem desafio ou não tem, irmão? É pouco ou é muito? Você tem noção de que nós, que somos líderes de célula, nós estamos, em alguma medida, pastoreando um pequeno grupo? O pastor nos incumbiu de estar ali, ó, sendo a voz e o ouvido dele naquela célula. Homens e mulheres, jovens, né, Bruno? O pastor nos deu essa condição, o pastor nos delegou, a pastora nos delegou, o apóstolo nos delegou isso. Vamos vacilar? Nós vamos retroceder? Nós vamos deixar a peteca cair, como diriam os mais antigos, né, irmã Ildete? Nós vamos deixar, a pessoa que eu não ia falar da senhora hoje, né? Falei, eu amo essa mulher de Deus, eu amo aquele homem de Deus ali. Sabia que todas as vezes que eu olho aqui no grupo, vocês têm que ver o grupo da oração do amanhecer, né? O que tem de vídeo, o que tem de foto, todas as vezes que 6 horas da manhã começa a pipi, pipi, é meu despertador. Mas quando eu vejo a irmã Ildete, a evangelista irmã Ildete, o evangelista irmão Jorge, todos os dias a nossa queridíssima líder de intercessão, evangelista Lúcia, aqui, a Leia, todos os irmãos, isso me inspira a não desistir. Porque tem um povo que todas as manhãs, faça chuva, faça sol, feriado, Natal, Ano Novo, aniversário deles, estão aqui. Eles estão orando só pelo apóstolo e pela pastora? Só por eles? Por todos nós. Isso tem nos fortalecido. Isso tem nos dado força para permanecer. Verdadeiramente são os remanescentes, verdadeiramente são pessoas que têm nos guardado em oração. Então isso nos fortalece. Amém? O dono é Deus. Voltando lá na ilustração, o dono é Deus. Ele espera fruto.
A figueira somos nós, precisamos frutificar. O jardineiro é o líder. Quem é o jardineiro aí? Quem é jardineiro aí? Que cava, aduba e cuida. Deus é paciente, mas espera resultado. Agora, eu vou dizer para você, não vou dizer que acontece na sua célula, mas na minha acontece. Às vezes você vai lá, né, cava, limpa, né, aduba, bota o melhor adubo, cuida, trata, e aquele liderado não corresponde de acordo. Frustra, não frustra? Te derruba, não te derruba? Te faz pensar em desistir, não faz? Já aconteceu comigo algumas vezes. Só que aí eu lembro que eu também fiz a mesma coisa com o Senhor. Ele me tirou do lamaçal do pecado, me lavou, me colocou vestes novas, tirou meus carrapichos, e vira e mexe eu vou dando trabalho para Ele, vira e mexe eu envergonho Ele, mas Ele não desiste de mim, Ele não desistiu da minha família, Ele não desistiu do ministério ao qual Ele me confiou, Ele não desistiu de nada aquilo que Ele tem para mim. E por que eu vou desistir? Por quê? Sempre há tempo. Hoje eu estou muito feliz, né, que eu tenho a honra de ter um liderado meu, quer dizer, nós temos a honra essa semana, né, a Célula El Shaddai, de estar na frente da manutenção do banheiro dos homens, né. Isso para mim é um privilégio, para mim é uma honra. Porque estar aqui no altar não é maior do que estar limpando o banheiro, não é maior do que qualquer coisa no reino. E hoje, um homem veio do Olavo Bilac. Quem conhece o Olavo Bilac? É ali perto de onde o Shurek tem, tão distante. Um homem veio lá do Olavo Bilac e está ali, ó, o Wildson. Chegou na igreja, deve ter uns 4 meses, 3 meses. Quando nós colocamos no grupo lá que precisávamos de alguém, ele falou, eis-me aqui. Quais instruções? O que eu tenho que fazer? Isso é reino. Ele está entendendo que servir é isso, é em qualquer local, a qualquer hora e a qualquer momento. E está lá, chegou, perguntou para mim, na dúvida, Flávio, como é que eu faço? Como é que eu vejo se o papel está ali? Como é que eu vejo o sabonete? E eu vibro, porque isso é ser servo, isso é célula. Quinta-feira foi o Edinho, hoje é ele, e adivinha quem vai estar hoje aqui à noite? Eu. Para a honra e glória do Senhor, estarei ali, com muito amor, limpando o chão que vocês, homens, andarem ali. Mas é tremendo, Deus é muito bom, cara. Deus é muito bom e nos escolheu. Os 4 passos do trabalho das células. Ganhar, né? A base bíblica está lá, como nós lemos lá, em Mateus 28, 18, 20, em Lucas 19, 10, em Romanos 10, 14. Evangelizar não é opcional, é uma obediência. Segundo John Wesley, aprendendo, viu? O mundo é a nossa missão. O chamado de cada cristão é alcançar os perdidos. Renan, no quartel missão dada é missão? Missão dada é missão cumprida. Quem recebe essa missão aí, ó? O mundo. Gostei de ver. O mundo. Aquele vizinho que você não gosta. Aquela vizinha que só fica te apontando erro e defeito. Aquele vizinho que bota som alto, sabe? Os funks, os pagodes, os forróis. É ele. Aquele colega de escola que muitas vezes está fazendo um bullying com você, que não gosta de você. É ele. Aquele patrão no trabalho, aquela patroa, é ela. Aquele aluno, Aninha. Aquela aluna, né, Isabel? Converte, Senhor. São eles. E liberta. São eles. É para esses que Deus nos levantou. É para esses que Deus nos está dando experiência. O Renan teve que treinar quanto tempo, Renan, para poder se tornar um CIO? O Renan é quase um CIO já, né?
quase um Foca da Marinha Americana, né? 4 meses o Renan teve que treinar para poder aprender a fazer o que ele vai fazer, talvez pelo resto da vida dele, se o Senhor não conduzir ele para o chamado que ele tem, né? Conduzir. Ele está se preparando para uma carreira, mas Deus tem outra carreira para ele, né? Deus tem um dom e um chamado para a vida dele. Mas enquanto isso ele está se capacitando, está se preparando há 4 meses. E nem eu nem você oramos por uma pessoa, uma vez por dia, para trazer essa pessoa para a célula. A gente não jejua, a gente não faz propósito, a gente nem convida. Ah, mas minha célula não enche. Ah, mas eu não vejo ninguém novo na minha célula, nem um visitante. Você convida? Eu convido, mas não vem. Mas você ora antes? Você faz propósito? Então você não pode reclamar. Consolidar. Abre para mim aí Gálatas 4:19, por favor. Vamos ver. Enquanto isso eu vou beber uma água. Dá um glória aí, gente. Abriu? Vamos lá. Meus filhos, por quem estou novamente sofrendo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Isso é muito importante, porque muitas vezes, vou falar por mim, tá? Talvez nós achamos que só o fato da pessoa vir à frente, entendendo que Jesus é o seu Senhor e Salvador, basta. Quiçá fosse isso. Quiçá, né, Vitor? A pessoa chegasse aqui e num passe de mágica, ela soubesse de Gênesis e Apocalipse. Ela soubesse resolver todos os problemas. Mas não. Nós precisamos consolidar essa pessoa. Como? Muitas vezes eu estou conversando com o Wilson e sempre falo para ele, eu estou aqui para tirar a sua dúvida. Eu estou aqui para poder te orientar naquilo que você tem dúvida ou até não entende. Porque, na verdade, muitas vezes não entende, né? E aí ele vai e fala comigo. Aí eu vou e explico aquilo que eu já aprendi aqui, ó, nesse altar. Com homens e mulheres de Deus que subiram aqui a somarem-se o púlpito para nos ensinar, seja através da sala de oração, seja através do culto de celebração, da quinta do avivamento, mas cada palavra aqui nos ensina. E aí ele tira a dúvida dele comigo, e aí eu vou lá e explico. E muitas vezes a dúvida que ele tem eu não consigo responder, porque ou eu não lembro, ou eu não sou capaz, e aí eu vou para onde? Para a palavra. Se mesmo assim eu não entender, eu vou para onde? Para o apóstolo. Porque é ele que tem o ensinamento que vai nos ensinar. Ah, ele sabe tudo? Não, não sabe. Eu tenho certeza que se ele não souber, ele vai procurar na palavra. Mas enquanto eu tenho ligação Wi-Fi com o céu, ele tem via cabo, Cat6. O negócio lá é fluido. Não fica naquela internet buscando, não. Vai direto. O sinal não cai. Então, assim, nós precisamos consolidar esse liderado, essa liderada que chegue. Nós precisamos colocar nele o DNA de Cristo, formar ele, fazer com que, não fazer com que ele entenda. Eu tenho dificuldade de fazer com que a pessoa entenda. Eu ensino e peço para a pessoa tirar as suas próprias conclusões. Porque se eu fizer ela entender, eu estou fazendo ela entender do jeito que eu entendo. Mas o Michel entende de uma maneira, eu entendo de outra, o Renan entende de outra, mas todos entendemos que Jesus é o centro. O Michel prega do jeito dele, canta do jeito dele, ensina do jeito dele. O Renan prega pra caramba, ensina do jeito dele, assim como o Michel. E eu estou aqui só aprendendo, viu? Já falei até de John Wesley hoje. Está anotado aqui mais uns 2 ou 3, que eu pego cola dele. Fico revendo o vídeo dele. Eu vou ficar revendo vídeo de... Não, eu revejo o vídeo deles. Aprendo com o nosso apóstolo, com a nossa pastora. Enfim. Billy Graham vai dizer o seguinte: a maior herança não é dinheiro, mas pessoas que conheceram a Cristo
através das nossas vidas. Ei, eu e você somos exemplos. Eu? É. Você, cidadão e cidadã. Você. Falar um negócio para vocês. Eu tenho 3 pessoas que eu amo muito, 3 jovens que eu amo muito. Não que eu não ame os outros, mas o Reidner, o Gabriel e a Larissa, que Deus me deu como filha. E nós nos conhecemos numa eleição onde não era normal. Quando eu conheci essa menina era falar de Jesus e tomar um tapa. E hoje está aqui para a glória de Deus. Mas num momento difícil da minha vida, eu dei mole. E aí, porque eu dei mole, eu precisei ser corrigido, disciplinado. Eu precisei passar de novo pelo discipulado. E nesse momento, 3 pessoas se afastaram do Evangelho. Reidner, Gabriel e Larissa. Tinham quem como espelho? E eu fui um péssimo exemplo. Então eu e você precisamos tomar conta e cuidado, porque a Bíblia que eles leem é você. É você, é o apóstolo, é a pastora, é o Renan, é o Michel. E a Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer, sede meus imitadores enquanto eu sou imitador de quem? Imitador de quem? Então não é errado eu dizer que às vezes algumas pessoas se espelham em você. Você é a carta viva do Evangelho. Você é o proclamador do Evangelho. Se você fizer algo errado, você está dando exemplo errado. Esses dias, meu apóstolo chamou para conversar, e aí falou que o pessoal da mídia está falando muito. E está mesmo, o pessoal gosta de falar lá. E aí ele me corrigiu, e eu sou ovelha, eu não sou bode. E eu ouvi, e eu abaixei a minha cabeça, e eu falei para eles, agora eu não quero ninguém lá em cima, a não ser quem esteja de plantão. Porque se eu dentro do ambiente da igreja não respeitar o anjo da igreja, eu estou sendo rebelde. Se ele é meu exemplo e eu não sigo o exemplo dele, eu estou dizendo o apóstolo, eu estou bem ou mal na fita? Estou mal. Que isso sirva de lição para mim, e serviu. Dói? Dói. Ser corrigido vai dizer que você gosta de ser corrigido, bebê? Você não gosta não, bebê. Eu não gosto, mas é necessário. Porque às vezes eu e você, a gente se acha, né? Às vezes você faz alguma coisa bem, às vezes você se sente o cara, ou como diz o apóstolo, a cara, e você se sente a última bolacha do pacote. Ei, a última bolacha do pacote é sempre Jesus, nunca é você. É para Ele e por Ele que são todas as coisas. E na célula não é diferente. Na célula você cobra teu liderado para chegar cedo. Você cobra teu liderado para poder fazer as tarefas e cumprir as tarefas. Mas você faz. Qualquer dor de dente você não vai à célula. Qualquer situação, o Flamengo perdeu, você vai à célula. O Vasco perdeu, então não era para mim na célula nunca, né, gente? Mas enfim, só para descontrair. Né, Jonas? Mas é isso, gente. É sério. Hoje eu tinha 3 células na minha casa, minha filha, minha esposa e eu. Hoje a célula da minha filha migrou, então sou eu e minha esposa. Eu amo quando chega terça-feira.
eu faço questão, eu trabalho dentro de casa, então quando chega por volta de 4 horas, eu já paro tudo e vamos arrumar o ambiente, vamos colocar louvor, vamos consagrar aquele ambiente, para que quando o Wilson chegue, o Alex chegue, o Edson chegue, o irmão Jackson chegue. O irmão Jackson é o único que nunca vê nada errado. É incrível. 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 Ontem, a gente vindo, vou contar um parênteses aqui, ontem, a gente estava vindo lá do casamento, aí a gente veio numa van, a gente conseguiu alugar uma van para 15 pessoas, aí teve uma cidadã que teve uma crise de riso dentro da van, Michel, não sei por quê, porque o piloto sumiu, o motorista sumiu, aí ela perguntou, se ele sumir, quem vai dirigir? Eu falei, tem o irmão Jackson, aí ela começou a rir, eu não entendi. Não entendi, mas assim como o Michel profetizou, eu creio que ele está lá, em breve ele vai entrar correndo aqui, ó, e tudo aquilo que a gente tem profetizado, porque todas as vezes que eu falo que ele não vê, mas eu estou profetizando que ele vê, porque ele vê mais do que eu, gente. Eu falo com o Edinho tem mania de fazer voz diferente, parece até, ô Jackson, ele sabe. Pelo meu andar, claro que meu andar deve ser pesado, né, gente? Mas pelo meu andar, ele conhece o meu andar. Pelo meu cheiro, meu Deus, que coisa. Ele conhece, então, na verdade, ele enxerga melhor do que eu e você. Porque muitas vezes eu ouço uma voz e eu não consigo discernir quem é, mas ele consegue. Porque Deus fez com que os sentidos dele se tornassem apurados. Mas eu não tenho dúvida que ele vai entrar aqui enxergando. Eu não tenho dúvida que aquilo que o Michel profetizou, vão vir paralíticos, vão vir cegos, vão vir coxos, vão vir cadeirantes. E é o que o Senhor... Porque tem muita igreja que não quer isso não, gente. Sabe por que não quer isso? Ela não quer ter trabalho de orar para que aquela pessoa seja curada. Na sua célula, você ora para que uma pessoa ali que esteja passando por uma enfermidade seja curada? Então, cara, eu trato o irmão Jackson, irmãos, como se enxergasse normalmente. Não tem diferença para mim. Eu trato ele igual, eu brinco com ele igual, eu zoo ele igual, porque para mim ele é igual, para mim ele é normal. Não que ele seja anormal, ele está passando, tá passando por uma adversidade, assim como eu e você. Então, isso é ser célula. Desenvolver, né, tópico 3, ou consolidar. Não, discipular, né? Consolidar foi antes, discipular. Todo discípulo pode se tornar um líder. Quem quer ser líder de célula aqui? Ih, só tem pouco. Ué, Jennifer. Ué, Zoe. Levanta a mão, Zoe. Ah, levanta a mão, ela fez assim, ó, 2 vezes. Isso aí. A Zoe. Oi? Só quis entrar com a Bíblia, está guardando a palavra. Então, que nós possamos, assim, ansiar, cara, desejar. Não é pecado você desejar ser líder, não. É pecado você tramar contra o seu líder. Isso é pecado. Agora, você desejar ser líder de célula, desejar ter a honra de zelar por vidas, é ou não é, Raíssa? Quanto tempo você desejou? Se sente honrada? E você, Renan? E você, Camila, deseja ser uma líder? Já tem nome de célula? Quem já tem o nome da sua célula? Sai. Ah, o Wilson. Muito maneiro. O Wilson, tá. Wilson, fica de pé, Wilson, por favor. Aquele ali é o Wilson, gente. Meu coração. Ganhei ele, né? Não ganhei ele para Jesus, mas ganhei a oportunidade de discipular esse homem de Deus. E ele falou que quer uma célula lá no Olavo Bilac. Não só ele, mas a sua esposa, Mariana. Já é da Flecha. Então,
É isso que Deus quer. Tu pensa que a distância está impedindo ele? Ah, mas não está não. E tem gente que mora do lado e não quer vir na igreja. Mas ele vem, traz a esposa. Tu traz seu filho também? Traz o William também. A filha também, né? Esse é um momento de honra para a vida deles. Todas as vezes que ele fala assim, Flávio, está difícil, está doendo. Aí tu pensa que eu vou massagear o ego dele, não vai doer mais. Vai ser mais difícil. Porque quando o oleiro está formando o vaso e ele bota o vaso no oleiro, lá é gelado. É gelado, gente? Lá é quente. A chapa esquenta. O vaso, para ficar perfeito e não trincar, ele tem que passar pelo fogo. O vaso que fica pouco no fogo, ele trinca, ele racha. Ele não consegue sustentar aquilo que vão derramar em cima dele, dentro dele. O que vão derramar em cima do vaso de Deus? É óleo, é azeite, é vinho. E não é qualquer um que Deus derrama, não. É quem quer, quem está preparado, quem deseja. Pensa que é fácil? Não é, é um privilégio, é uma honra. Já fiz essa pergunta aqui para vocês, vou agora voltar aqui, dar uma de Renan, Charles Spurgeon. Viu, Kleber? Também sou cultura. Se você não se esforça para levar almas a Cristo, você não entendeu a salvação corretamente. Meu Deus. Quer dizer que se eu não me empenhar e levar alguém para Cristo, eu não entendi a salvação perfeitamente? É verdade. Você foi salvo para salvar. Você não pode ser um obeso espiritual. Você não pode ser uma pessoa que retenha só para você. Você tem que receber, se alimentar e passar. Sempre avançar, ensinar. Eu vou te falar, eu fico muito feliz, eu fico muito honrado quando às vezes a gente está ali no mezanino, na mídia, e às vezes eu, sem precisar falar com nenhum deles, eles levantam e vão orar contra as pessoas. Vão orar pelo pessoal que está ali, ou às vezes até descem e vão orar. Eu fico feliz, eu sinto assim, a missão está sendo cumprida, sabe? Você está fazendo alguma coisa, você está fazendo no mínimo aquilo que Deus mandou você fazer, que Jesus mandou você fazer, que é ir. E eles estão. Lá na célula, o Edinho, que é um evangelista nato, o Edinho já está falando assim, Flávio, a gente tem que fazer um panfleto, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que parar ali do lado de fora, a gente tem que ir ali para o Rede Economia, a gente tem que ir para algum lugar, a gente tem que evangelizar, a gente tem que ganhar a vida para Jesus. E é isso. E não veio do apóstolo, não veio de mim, veio dele. E aí o Wilson já se dispôs, aí o irmão Jorge está lá com a gente, o Alex está aqui com a gente, e é isso. Você imagina, a gente faz aqui, o Michel faz ali, aí vai a Raíssa faz lá, aí a irmã Lúcia faz ali, e daqui a pouco todas as células estão fazendo, e daqui a pouco chega 1, 2, 10, 20, 30, 50, 100, e aí é nós cumprindo aquela missão que nos foi dada, que é ir em todas as nações, fazendo discípulo. Você vai receber ataque? Vai. O negócio vai apertar? Vai. Mas nós lemos ali que Ele está conosco até o fim dos dias. Se Ele disse que está comigo, eu vou ter medo de Satanás? Não vou não, rapaz. Mas não vou mesmo. Só que eu tenho que estar firmado na palavra. Eu tenho que estar aliançado e alicerçado nela. Porque se eu entrar numa batalha sem conhecer o meu inimigo, o que acontece comigo? Eu perco, ou eu sofro. Deus perde batalha? Mas eu perco. Ele é soberano. Nele não tem sombra nem variação. Mas em mim tem. Tem dia que eu não estou bem.
Tem dia que eu briguei com a Daniele, tem dia que eu não estou bem com o Lucas, tem dia que eu estou mal com a Nicole, tem dia que eu estou mal no trabalho, e é nesse dia que eu às vezes levanto uma palavra ruim, profetizo alguma coisa que não é para profetizar, é nesse momento que ele se agarra, porque ele é sujo, né? Eu ia chamar ele de outra palavra. Ele é sujo, sem vergonha. Ele se apega naquela palavra minúscula, naquele erro que você dá. E ele quer te afrontar por causa disso. Mas aí, cabe a mim, a você fazer o quê? Repreender aquela palavra, retirar do mundo espiritual. Isso é de Deus, cara. Não tem como a gente... Quando a gente pensa, Deus já sabe que a gente pecou. Antes da gente abrir a boca, Deus já sabe que a gente pecou. Falou besteira, pede perdão, retira do mundo espiritual. Ontem a Daniele fez eu ir com uma blusa e um blusão por cima. Um calor. Avança em ar-condicionado. Eu olhei e ela querendo me matar, porque eu olhei no como é que é mesmo? Na temperatura. No dia, falei assim, nesse dia, Daniele, vai estar frio, vai estar fresco. Lá em Nova Iguaçu. Comprou um vestido que a manga vem até aqui. Um vestido com forro. E quem escolheu fui eu. Ó. Aí ela falou assim, mas tu também vai de blusão. Eu falei, vingança não é de Deus não, hein? Aí foi ela, toda no PT, de vermelho. Até a sandália dela é vermelha, né? E eu com a camisa e uma blusa até aqui. Aí eu fui, peguei de ruindade, né? Botei a manga aqui, fui com duas blusas suando. Parecia um porco no abatedouro. Dispenso seu comentário, eu retiro do mundo espiritual. E aí, um calor, fiz o planejamento errado. Ela chateada comigo, ela falou assim, vou passar sua camisa. Eu pensei que Jesus estava voltando, que Daniel não é de passar camisa, né? E eu também não gosto. Tem uma coisa que eu não sei, não gosto, não sei porque que inventaram é passar roupa. Você passa e senta, amarrota. Para que eu vou passar esse troço? Se eu vou botar no corpo, ela vai amarrotar. Mas enfim, Daniele foi e passou a blusa. Aí a Daniele falou assim, vou botar no cabide e vou levar no cabide. Eu, né, já não estava legal, já estava chateado que ia ter de duas blusas, né? Aí eu falei para ela assim, se for assim, se está quente, vai com o teu vestido pendurado também. Pronto. Terceira Guerra Mundial se instalou lá em casa. Aí eu fui para o quarto, esperar da hora, porque falaram comigo, tem que estar aqui 2h30 na igreja. 2h30. Falei, Daniel, tem que estar 1h30. Sabedoria. Deus deu sabedoria. Vou falar que é 2h30, ela vai chegar 3h30. Né? Botei a calça, deitei lá e fiquei. Aí entra a Daniela. O bico parecia um tamanduá-bandeira. E eu, na mesma hora que eu lancei a palavra, eu esqueci que eu tinha falado isso. Aí eu estou vendo ela de bico. Aí eu falei, amor, o que houve? Amor, o que houve? O que eu fiz? Desculpa, não sei o que eu fiz, não lembro. Você foi ignorante e grosso comigo. Eu aonde? Que dia? Que hora? Quem bate esquece, né? Aí ela foi, porque homem só tem uma caixinha, né? Homem faz, e aquela... Não tem aquela visualização do WhatsApp, que é visualização única. Homem é mais ou menos isso, né? É ou não é, Michel? Tu fala e esquece. Esquece. Porque tu não tem filtro. É daqui para o esgoto. Entendeu? Não tem filtro. E aí ela falou assim, não, porque você foi grosso comigo, foi ignorante. Eu falei, não, se está quente, você vai, pô, chega lá, você troca de roupa, porque mulher tem disso, né? Mas eu tive que pedir perdão, pedir desculpa. Então, por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, nós perdemos a oportunidade de estarmos com os nossos liderados, ou estarmos fazendo as coisas que nós precisamos fazer, por causa de uma palavra lançada. E às vezes eu e você ferimos os nossos liderados, ou eles nos ferem, talvez porque eu e você colocamos uma tarefa lá no grupo,
e o abençoado nem um ok colocou lá no grupo, e você fica chateado. E aí eu e você, porque eu tenho certeza que não é só eu, não vou escalar mais esse abençoado para fazer nada. Mas você esquece que você também deu trabalho e dá trabalho. Muitas vezes eu e você falamos ou fazemos coisas que não são agradáveis. Quantas vezes? E quem é casado mais ainda, né? Com filho mais ainda. Então essa palavra, fiz esse preâmbulo todinho para dizer que muitas vezes a gente faz coisa errada e nem se lembra. E às vezes não temos aquela humildade de chegar para o nosso liderado e falar assim, está acontecendo alguma coisa? Poxa, eu estou te escalando, ou então você tem algum tempo que você não vem na célula. Aconteceu alguma coisa? Está acontecendo alguma coisa? Mas não, você é líder, você não se rebaixa. Ei, não é assim que funciona. Jesus lavou os pés dos discípulos. Quando Pedro falou assim, não, eu não, você não lava o meu nome. Jesus falou, se eu não lavar os seus pés, eu não tenho parte contigo. Você imagina? Então, por que eu e você somos tão orgulhosos? Por que eu e você não podemos procurar, né, os nossos liderados? A pastora chama para um café. Às vezes dá até vontade de fazer alguma coisa errada só para tomar um café, né? O AP também. O AP leva para a casa do alemão. O AP leva para o vianense. O AP me levou para tomar um café aqui perto da rua da fábrica de gelo ali, do lado do Turma da Mônica ali. Pô, o negócio é legal. Estava chateado, não comi nada, perdi. Legal. Então, às vezes, né? Tava muito, não comi, estava muito chateado. Fiquei chateado 2 vezes. Rick Warren vai dizer o seguinte, nós somos a igreja e existimos para que o mundo saiba que nós existimos. Eles precisam saber que nós estamos aqui. Eles precisam saber que eles podem contar conosco. Às vezes a pessoa vai falar para você, o seu vizinho, não vai querer ver você nem pintado de ouro, cravejado de diamante. Mas quando o filho ou a filha dele passa mal, ele lembra de você. Eu. Quando o filho ou a filha dele passa mal, ele lembra de você. Porque ele sabe que você carrega alguma coisa. Então o mundo precisa saber que nós existimos. Você imagina se nós, com uma igreja tão grande quanto essa, se nós fizéssemos cultos com a porta fechada? Ninguém ia saber o que acontece aqui. Antes de eu ser encontrado pelo Senhor, eu perguntava para mim mesmo, por que essas igrejas fazem culto com a porta aberta? Com o portão aberto? É para se mostrar. Não, é justamente isso, né? É para se mostrar. Quantos já entraram aqui, quem está na recepção, na segurança, sabe? Quantos já entraram aqui porque foram alcançados pelaquilo que está acontecendo aqui dentro? Quantos na sua região, na sua parentela, na sua vizinhança, sabem que você é cristão? Ou você só é cristão aqui na célula? Quantos na sua região sabem que na sua casa tem uma célula? Hein? Talvez você tenha um vizinho do lado que está sedento, querendo estar numa célula, que nem sabe, né, Alex, o que é célula. Tem uma célula do lado. E você não convida por conveniência, por medo. Não, ela é do lado negro da força. Não vou chamar. Poxa, é a hora. Mateus 9, 37, 38, por favor. Já estamos caminhando para o final, só mais 40 minutos. Mateus 9, 37, 38. Então disse aos seus discípulos, a colheita é, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor que envie trabalhadores para a sua colheita. Vou fazer um exercício rápido aqui. Alguém já contou quantos tem aqui no culto hoje? Já? Tem quantos? 85
trabalhadores. Se cada um ganhar um, já vira 190, né? 170. 170. Se cada um dos 170 salvar mais um, 340. E salvou mais um, 680. Matemática pura e simples. Basta os 85 que aqui estão se posicionarem. Mas aí você começa onde? Na sua célula. Tem quantos lá na célula, Juliana? 12. São 12 trabalhadores. Se cada um ganhar um, vira 24. Daqui a pouco vira 48. Dudinha, você sabe quantas tem lá? É menos de 100, é mais de 100 ou é menos de 100? Não fala não que o nego vai ficar com inveja aqui, vai dar um problema sério. Quanto? 30? 35 jovens que poderiam estar fazendo o quê? Várias coisas. Está aqui, ó, Brian e Andrei. Conheci esses meninos desse tamanho aqui, ali na escola. Hoje estão aqui, ó. O fruto foi lançado há quanto tempo? Está com quantos anos, Brian? 13. Brian devia ter uns 5 anos, há 8 anos atrás. Brian e Andrei são gêmeos. São gêmeos, tá? Nem parece, mas são gêmeos. Do mesmo pai da minha mãe. Manda um abraço para a mamãe lá, para o papai. Então, gente, vocês estão conseguindo compreender? Está ficando fácil de você entender? Eu sempre procuro fazer com que o entendimento seja prático. Porque vocês já sabem o que tem que fazer. O Rodrigo já sabe o que tem que fazer. O Rodrigo tem o Aponte, o nosso baixista, que às vezes eu acho que o Aponte entra em Nárnia, mano, que ele fica assim, ó, dá uma viajada ali, bota o fone. Mas ele tem uma ferramenta poderosa na mão, que é o jiu-jitsu, ele e o Jonathan. Quantos eles não estão plantando a semente e daqui a pouco eles vão colher, seja aqui na Betel ou seja em outra igreja. O importante é porque a palavra está dizendo que a colheita é grande, os campos estão brancos. É o Senhor que está dizendo, não sou eu, não é a Jennifer, não é a evangelista Lúcia, é o Senhor que está dizendo que a colheita vai ser grande, que precisa de mim, de você, que já fomos colhidos. Foi o Souza que me colheu, foi o Souza que colheu, acho que é por causa disso que o Souza está com dor de coluna, agora que eu percebi, cara. O Souza que colheu a Daniele. E olha só, uma colheita que ele fez. Hoje, quantas pessoas, a Daniele, eu, a Nicole, conseguem se comunicar? Nicole uma vez chegou para mim e falou que lá no CIEP está difícil. Eu falei, está difícil? Mas a Bíblia diz que é difícil, pô. Ela não falou que vai ser fácil. Basta você se posicionar. Eu estou aqui para te ajudar com oração, com capacitação, com discipulado. Mas a nossa primeira célula é onde? É em casa. Ontem o César e a Larissa abriram uma célula. Não é verdade? O Renan e a Vitória vão abrir outra. Não é verdade? O Wesley e a Rebeca vão abrir outra. E estão abrindo várias células individuais, porque a nossa casa é uma célula. E nós preparamos os nossos filhos, é para nós? É para o mundo? Não, é para enviar. Eu lembro que uma vez o Jonathan falou uma coisa muito poderosa num culto jovem aqui, há muito tempo, acho que ele ainda tinha cabelo ainda. Ele falou assim, muitos querem que os seus filhos se tornem advogados, médicos, não sei se você lembra dessa palavra, advogados, médicos, mas tem crente que não quer que o filho vire pastor, pastora. O pastor e a pastora salvam mais vida do que o médico. O pastor é mais arquiteto ou engenheiro do que se ele fosse profissionalmente, que a minha vida era torta. E através dele, o Espírito Santo e Deus, eles alinharam a minha vida e a minha família. E de muitos aqui.
E eu oro a Deus para que a Nicole, que tem um chamado, seja confirmado na vida dela e que ela avance. O Lucas, a mesma coisa, que eles se formem, assim como o Renan, se capacitem, tenham uma profissão, até que o Senhor acenda e traga o chamado à existência. Pensa numa pessoa poli chamada aqui, a tal da Jennifer. A Jennifer faz arte, não aquela arte que você está pensando, mas a arte mesmo. A Jennifer faz arte melhor do que eu, gente. Faz. A Jennifer é fotógrafa. A Jennifer faz vídeos. A Jennifer ministra dança. Canta. Você prega? Oi? Já foi líder de célula? Pensa. Não. No Instagram ela prega, né? Olha só. Só que Deus requereu dela que o chamado principal dela ardesse no coração dela e hoje ela está no louvor. Mas se precisar, ela age em todas as áreas. Quantos de nós estamos escondendo nossos dons? Aquela menina ali bonita de óculos que eu amo, a Larissa, também. Aquele bonitão lá também. O Alex. Todos nós temos um chamado. Roberto Carlos, tantas emoções. Esse homem manda oração 3 da manhã para mim, cara. Isso me constrange. É o chamado que Deus deu para ele. A irmã Lúcia. Cara, o que está faltando para mim e para você? Deus já derramou as capacidades, os dons, os chamados. Talvez você ainda não tenha entendido qual é o seu, mas essa manhã é manhã de você entender. Seu chamado é qual? Quer estar no louvor? Tem que pagar o preço que o Michel, a Jennifer, o Renan pagam. Quer estar na mídia? Quer estar na intercessão? Quer estar na recepção? Não é bagunça, como na célula. Te deu uma tarefa, é o lanche, faça o melhor que você pode. É a palavra de oferta, faça o melhor que você pode. É o estudo, faça o melhor que você pode. Ouse, traga algo diferente. Leia o estudo e peça ao Senhor que te dê uma cara diferente, algo novo, dentro do estudo. Sei lá, uma dinâmica diferente. Chega lá uma vez, a gente fez não sei se ainda faz, a célula, você se vestia tudo mal vestido, lembra disso? Célula do esquisito. Acho que é a minha célula, todas as células. Acabou? Acabou o quê? Eu aqui ou... o nome acabou, não vai ter mais célula do esquisito não. Agora é a célula dos hebreus. No tempo... A paz, Igreja do Avivamento, você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.